CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento Senac, educação profissional que transforma. Já diz o ditado de que dica boa é dica que é compartilhada, né? Então vai a dica de hoje do nosso Tecnologia, equipamentos que a gente não pode nem deve deixar ligados ao sair de casa. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito bem, Fernanda, exatamente, viu? A gente tem muitos eletrodomésticos em casa, né? E aí, a gente, quando vai se ausentar da casa por um período, muitas vezes férias, né? Ou algum outro compromisso que a gente deve ficar fora de casa, alguns desses eletrodomésticos devem ser desligados por dois motivos, né? Um é o motivo de você ter algum tipo de curto-circuito, alguma sobrecarga no circuito e esse equipamento iniciar um incêndio, né? Por exemplo, dentro de casa. E outra, né? É que aqueles aparelhos que ficam em stand-by, com a luz vermelha acesa, que você simplesmente clica no controle remoto e ele liga. Esses aparelhos, quando estão ligados dessa forma, eles também consomem energia. Então, para você economizar energia, já que você não vai usar aquele equipamento durante um período longo de tempo, é interessante que você desligue, né? Tire da tomada esse aparelho. Então, vou falar de alguns aqui. Então, começando pela televisão, videogames e aparelho de som. Se você vai ficar fora de casa durante um período de tempo, né, é interessante que você tire esses aparelhos da tomada. Todos os três têm a situação de stand-by e podem estar consumindo energia, né, desnecessariamente na sua conta de luz lá para isso. Então, ou seja, seria interessante. Outro aparelho que também tem essa mesma característica são os aquecedores elétricos, né, que por uma questão de sobrecarga, ou mesmo esquecer ele ligado, muitas vezes, pode causar, a gente tem visto aí vários incêndios que foram causados por aquecedores elétricos que se deixaram ligados, né, e ele sobreaqueceu e aí pegou fogo no que estava perto dele lá nesse caso, né. Outra questão também são carregadores de celular e carregadores de notebook. Se você não vai utilizar aquele equipamento, né, durante esse período todo, é interessante que eles fiquem também fora, né, da tomada, né. Eles podem ter algum tipo de sobrecarga de temperatura num circuito interno, né, e aí pode derreter ou pode até fazer algum tipo de incêndio, né, próximo do local onde ele está instalado nesse caso, né. Outra questão é ferro de passar roupa, né, também, né, que é um elemento que ele gera um calor grande, né, e se você esqueceu ele ligado, por exemplo, então, por garantia, né, você tirar ele da tomada também. A mesma coisa do micro-ondas. O micro-ondas também tem a questão do stand-by, né, que ele fica ligado lá, pelo menos o sistema interno dele fica ligado, consumindo alguma energia, e também pode sofrer algum tipo de sobrecarga, né. Também a parte de fornos elétricos, aqueles forninhos elétricos também, né, também tem uma carga grande de energia, né, ele pode, numa sobrecarga também, pegar fogo. Máquinas de café, que normalmente usam algum tipo de... Eles ficam pré-aquecidos muitas vezes, nessas máquinas de café, e aí quando você vai usar, ele já está pronto para usar essa questão. E aí você também tirar da tomada, que não vai funcionar. E por último, a questão das esteiras, né, que tem motores elétricos, né, e podem também sofrer algum tipo de sobrecarga. Alguns equipamentos, né, que você pode, ao sair de casa, né, num período muito longo, você tirar da tomada para evitar problemas, né, de sobrecarga ou de incêndio, ou mesmo de consumo excessivo de energia. Pois é, Gilberto, será que a gente faz isso tudo? Assim, eu estava aqui te ouvindo, né? E pensando exatamente o que eu deixei ligado lá em casa. É assim, o carregador fica na tomada, do carregador do celular, do telefone, do smartwatch, do computador. Eu acho que eu só desliguei a cafeteira. Então, assim, quando eu estou aqui na cidade, né, eu saio para um compromisso fora de casa, eu não desligo, obviamente. Mas se eu vou tirar uma férias durante, né, 5, 6, 10 dias, né, que eu vou ficar fora da minha residência, eu dou uma olhada geral, assim, no que tem ligado, né, seja que eu sei que não vou precisar disso, e desligo, né. Tem alguns equipamentos que eu não posso desligar, que ficam em casa, que são alguns equipamentos de servidor, algumas coisas que ficam em casa aqui, eu não posso desligar. Mas o que eu posso desligar, né, eu desligo. Quer ver um outro exemplo também interessante, que também gera um consumo interessante de energia, é aquele sintonizador de TV a cabo. Quem tem esse sintonizador em casa, ele pode estar desligado, o aparelho, se você colocar a mão nele, ele está quente, né? Verdade, hein?
Então, esse calor gerado por ele, na verdade, é consumo de energia. Mesmo desligado, mesmo que ele não tá sintonizando em canal nenhum, ele fica quente. Por quê? Porque ele está consumindo energia nesse caso. Então, equipamentos que você, mesmo ele, entre aspas, desligado, você coloca a mão no aparelho, ele está quente, é que, na verdade, ele está consumindo energia sem você exatamente usufruir dessa energia, né? No fim das contas, vai refletir na sua conta de energia no final do mês. Na conta de energia e no risco, né, de um acidente doméstico. Exatamente. E falando em acidente doméstico, Fernanda, uma coisa também interessante, alguns equipamentos, a gente tem o costume, algumas pessoas têm o costume de usar aquele famoso Benjamin, né? Aquele Uhum. adaptador que você coloca na tomada e liga vários dispositivos na mesma tomada, né, para isso. Alguns equipamentos não devem ser utilizados nesse tipo de adaptador, principalmente equipamentos que consomem muita energia. Então, quais são eles? Por exemplo, o mesmo as esteiras, né, o micro-ondas, fornos elétricos, né, ferro de passar roupa, tudo são equipamentos que têm um consumo de energia alto, são equipamentos que têm ou motor elétrico ou uma resistência, né, para aquecer, né, e isso acaba consumindo, e não, esses aparelhos não devem ser ligados em benjamins, deve ter uma tomada própria para eles, separado dos outros equipamentos eletrodomésticos que não consomem tanta energia, como, por exemplo, um liquidificador, né, uma batedeira na cozinha, que consomem uma quantidade muito menor de energia do que, por exemplo, um forno elétrico. Tem um ouvinte nosso aqui, olha, o Renato, né? Renato, ele está dizendo o seguinte: resumindo, Gilberto, desliga tudo, só não mexe na geladeira. A geladeira, exatamente, a geladeira não dá para desligar, né? Porque aí vai prejudicar os alimentos lá. Mas o resto que você puder desligar, com certeza é interessante nessa situação. Outra coisa, não agora saindo um pouco dos eletrônicos, né? Mas uma coisa também que é interessante, que eu já vi acontecer acidentes, é na parte de, por exemplo, você tem uma máquina de lavar roupa ou de lavar prato, e você tem aquele tubo que sai da parede e vai até a máquina. Em Hum. muitas situações eu já vi acontecer desse tubo, por o desgaste, ele romper, né? E aí vazar água, né? E inundar o apartamento. Eu já vi vários exemplos desses em vários locais que eu já morei, inclusive lá. Não na minha unidade, mas em outras unidades do mesmo prédio. Então, talvez seja uma questão interessante também de você fechar os registros, né? Diz que você vai viajar, fechar os registros, né, de entrada de água do apartamento, porque se houver algum acidente como esse, também não vai ter vazamento de água, não vai inundar o seu apartamento. Isso é verdade, tá? Isso é importantíssimo, porque eu já saí um final de semana e o caninho, aquele caninho pequenininho do filtro de água, Aham, ele se desprendeu. Quando eu exatamente. cheguei, tinha água na cozinha inteira. Exatamente. E ainda era um cano fininho. Imagina um Aham, cano mais calibroso de uma máquina de lavar prato, de lavar roupa, por exemplo. Vai fazer um estrago, né? verdade, Gilberto. Tem mais um ouvinte aqui dizendo que deixa ligado apenas o roteador da internet, né? É o Uhum. Jesus Luiz. Tem uma orientação aqui do Fernando sobre disjuntor. Patrícia, me ajuda aqui. Uma recomendação é instalar nos quadros um disjuntor, o DDR. Isso, que é o Isso. disjuntor O diferencial DDR é residual. um. Oi, pode falar. Não, é o disjuntor diferencial residual, segundo ele, contra a fuga de energia. Isso. Possui proteção maior contra fuga de corrente, de sobrecarga e curto-circuito. Protege a integridade do circuito elétrico, bem como das pessoas e dos animais. Exatamente. O antigo, aquele disjuntor antigo preto, né, Westinghouse preto lá, ele tem uma proteção muito limitada, né? Porque ele basicamente é um disjuntor que desarma com a corrente e temperatura. O Uhum. DR ele é muito mais sensível, ele protege muito mais esse tipo de sobrecarga que tem na rede. Realmente é indicado você substituir por esse tipo de disjuntor. É isso. Vamos agora para os destaques da semana. Vamos lá. Viralizou. Conta aí, Gilberto. Muito bem, Fernando. Vamos começar com uma notícia bem legal, né? Que o Google vai lançar medidas para combater deepfakes explícitos no resultado das buscas, né? O Google anunciou que novas medidas para combater a disseminação de deepfakes explícitos nos resultados da busca, e aí vai facilitar a remoção de imagens falsas ou não consensuais, né, pelo sistema de classificação das imagens para isso. Então, usuários agora vão poder, a partir dessa alteração, solicitar a remoção de imagens explícitas falsas após, né, a questão do Google identificar essas situações. Então, é bem interessante, é um movimento
do Google para tentar limitar, né, esse alcance das deepfakes. A gente já viu aí que tem várias deepfakes bem complicadas aí nessa situação, e aí a gente está vendo um movimento bem legal do Google em relação a isso. Outra notícia interessante dessa semana é que o governo brasileiro lançou o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Ele recebeu essa semana a proposta, né, desse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial entre 2024 e 2028, com investimentos de alguns bilhões, né, de reais para isso, e o objetivo é garantir a soberania tecnológica, né, do Brasil e aumentar a competitividade da economia brasileira em relação ao uso responsável da inteligência artificial, né? Entre as medidas, né, a ideia é a aquisição de um supercomputador, né, para fortalecer a pesquisa desse tema no Brasil, para isso. Uma notícia também interessante, né, que o Google, né, ele vai sofrer uma grande concorrência a partir de agora, porque a OpenAI, que é a fabricante do ChatGPT, vai lançar, ou está lançando, na verdade, um protótipo do SearchGPT, que é um mecanismo de busca movido, né, pelo ChatGPT, por uma tecnologia de inteligência artificial, ou seja, a ideia é que o resultado das buscas do SearchGPT sejam muito melhores, né, do que basicamente o que eu tenho no Google. Vamos ver como é que essa disputa, né, essa concorrência vai funcionar nesse caso, mas é um grande concorrente para o Google já, talvez seja o primeiro grande concorrente que possa fazer frente à hegemonia do Google na área de pesquisas na internet. Vamos ver como é que isso vai andar. E por último, uma comemoração, vamos chamar assim, a gente está comemorando agora 10 anos do Spotify no Brasil, né? Então, o Spotify chegou no Brasil oficialmente em 2014, né? E agora, nesse ano de 2024, está comemorando 10 anos de Spotify no Brasil. Bem legal. Respondendo também uma última pergunta, do Giovanni, se existe alguma obrigação legal de entrega das operadoras de internet. Qual é esse percentual por mês? Então, o percentual, né, são dois indicadores. A velocidade instantânea, ou seja, você falar e medir a velocidade daquele momento da internet, tem que ser no mínimo de 40% do que você contratou. Então, você contratou 100 mega, então tem que ser 40 megabits por segundo, que é naquela medida instantânea. E na média, né, do mês, teria que dar 80%. Né? Então, esses são os indicadores mínimos que o provedor tem que te entregar, né, na medida instantânea e na medida média do mês. E o Jefferson incluindo, né, nos cuidados aí com a rede elétrica, as tomadas de 10 e de 20, né, que tem diferenças. A Patrícia estava até me explicando, dando uma aula aqui de engenharia elétrica. Conta aí, Patrícia. Não é isso não, é porque muita gente vê no filtro de linha, é mais fácil de observar. A bitola é um pouquinho mais fina nas tomadas de 10 ampere, nas de 20 amperes essa bitola, esse pininho, ele é um pouquinho mais largo. Ela suporta mais, é isso? Aguenta mais. Mas também se for ligado a maior na menor pode dar problema, né, Gilberto? Na verdade, a maior na menor nem entra, né? Porque o pino é bem mais grosso. O menor, né? No maior de 20 amperes até funciona bem. Agora, é importante lembrar que não basta só trocar a tomada, né? O fio que leva, né, aquela alimentação de energia da tomada até o quadro também deve ser suficiente para suportar essa carga de uma corrente maior. É isso. Obrigada, viu, Gilberto? Bom final de semana. Fernanda. Obrigado aos ouvintes, um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá.